Blessed be your name in the land and is plentiful, where the streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place, though I walk through the wilderness. Blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name when the sun's shining down on me, when the world's out as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name on the road marked with suffering, through the pain in the offering. Blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name, Jesus. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He restores my soul. He guides me in paths of righteousness. For his name's sake, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil.
My cup overflows. Surely goodness and love will follow me all of my days, all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen.
kings. You are my everything, and I will adore you. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, Who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Aleluia, Pai. Te adoraremos, Senhor, sempre, Pai, sempre, Pai. Oh, Senhor, que não venham te louvar as pedras, ó Pai, mas as nossas bocas, Senhor, se abram, Pai, sempre, Senhor, para te louvar, para te dar graças, ó Pai, para engrandecer o teu nome, Senhor. Tu és digno, Senhor, de ser adorado, glorificado, Pai. Toda honra a Ti, Pai. Toda glória, Senhor, ao Teu nome, que é grande, que é santo, Pai. Só o Teu nome é santo, só o Teu nome é poderoso. Só Tu és fiel, só Tu és Deus. Glorificado seja o Teu nome, ó Pai. Recebe, Senhor. É para Ti, Pai, só para Ti, Senhor. Aleluia, Pai. Te glorificaremos, Senhor. Mesmo, Pai, quando as coisas forem contrárias, Senhor. Mesmo quando tudo disser que não. Aí então te adoraremos mais ainda, Pai. Aleluia. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer, o Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só,
todos nós juntos em uma só voz, amém? Vamos cantar. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Diga pra ele. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Deus do impossível. Deus do impossível. Aleluia, Pai. Eu creio, Pai. Tu és o Deus do impossível, Pai. Eu creio, Senhor. Tu és por nós, Senhor. Aleluia, Pai. Recebe, Senhor, todo louvor, Pai. Toda glória, toda honra, Pai. Evangelho de João, capítulo 9. Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. O Espírito Santo inspirou as Escrituras Sagradas. O apóstolo Paulo é enfático em afirmar que toda a Escritura foi divinamente inspirada. Isso significa soprada por Deus. Essa ação foi tão especial que nunca mais se repetiu. Não se pode falar de nenhum pregador, nenhum escritor, por melhor que ele seja, que possa se comparar às Escrituras Sagradas. Porque quando as Escrituras Sagradas foram direcionadas na mente dos homens que escreveram, alguns deles nem sabiam, não tinham nem noção disso. Eles sentaram para escrever, talvez com uma boa intenção, com um bom propósito, certamente com temor a Deus. Mas a maioria deles não imaginava que Deus iria usar aquela palavra como sendo a sua palavra, a palavra de Deus. E quando nós olhamos deste ponto de vista, de que Deus tem uma mensagem a trazer através da Bíblia, nós precisamos conseguir acompanhar o raciocínio do Espírito, ou procurar com que ele nos leve até o que ele tinha em mente quando ele inspirou esses escritores. É preciso lembrar, entretanto, que a inspiração divina não cancelou a ação humana. O que a inspiração divina fez foi poupar o homem do erro. E assim, o produto que saiu foi a genuína palavra do próprio Deus, embora tenha o toque, a personalidade humana evidente em cada página das Escrituras. Isto não significa que ao inspirar quem era pouco letrado se tornou um exímio escritor. Não. Quando você lê, por exemplo, o Evangelho de Marcos no original em grego, dizem os especialistas que ele é completamente cheio de erros ortográficos, cheio de erros gramaticais. Não foi desse tipo de erro que Deus poupou. Deus não poupou o estilo nem as comparações. Deus deixou fluir a impressão humana sobre a Bíblia, mas deixou claro nesses escritos que apesar de tudo que o homem escreveu, Deus se utilizou daquilo ali para poupar o homem do erro quanto ao que Deus queria que fosse a mensagem para o ser humano. De maneira que você encontra cartas de Paulo
escritas com fluente grego, clássico grego. Você encontra a Epístola de Pedro escrita como quem foi escrita exatamente por um pescador. Mas juntando as duas coisas, juntando a sabedoria de Salomão, juntando o conhecimento da nobreza de Davi, juntando com o pescador de Cafarnaum, juntando todos juntos, você percebe que não há conflito, porque há a mente de Deus por trás de todos esses escritos. Mas como qualquer outro escritor, quando eles pegaram a pena para escrever, eles tinham em mente alguma coisa. Eles tinham em mente um destinatário. E eles tinham em mente um propósito. Assim como quando você resolve escrever para alguém, escrever uma carta, hoje em dia quase ninguém mais faz isso por conta dos e-mails, mas você não começa simplesmente a escrever qualquer bobagem. Geralmente a gente faz isso no Facebook. Mas quando se pretende escrever uma carta, você pensa muito bem, eu tenho um objetivo, eu tenho algo que eu preciso comunicar e por isso eu vou escrever partindo de um destinatário e partindo de um propósito. O Evangelho de João nos revela que apesar de Jesus só ter ministrado 3 anos e ter começado seus milagres, na verdade, nesses 3 anos, João deixa claro que o que Jesus fez nesses 3 anos foi tanta coisa, que não haveriam livros suficientes para relatar o que Jesus fez. Com isso, João está afirmando que, na verdade, apenas uma pequena parcela daquilo que Jesus fez ou disse acabou sendo registrado. Agora, com isso em mente, nós temos que entender o seguinte: por que os apóstolos escolheram determinadas histórias e outras não? E nós precisamos identificar pelos olhos do mesmo Espírito que inspirou as Escrituras, a mente que havia por trás dos escritores. E na verdade, quando ele relata um evento, a cura deste cego, por exemplo, aqui de João capítulo 9, não é que ele foi o único cego a ser curado. Houve dezenas de outros, talvez centenas. O Evangelho de Marcos nos mostra, por exemplo, que Jesus constantemente estava tão atarefado, curando as pessoas, fazendo milagres, que era comum ele esquecer até o horário do seu almoço, o horário de se alimentar. Você consegue imaginar o que é isso? Milagre em cima de milagre, milagre em cima de milagre. Mas na hora que os discípulos vão registrar aquilo que eles viram, aquilo que aconteceu, o Espírito Santo lembrou eles apenas de alguns episódios. Por quê? Porque aquele episódio não torna necessariamente a história deles melhor ou maior do que a de outros tantos que a Bíblia não registrou. Mas é porque naquele episódio fica muito nítido, fica muito claro o que Jesus pretendia ensinar. E por isso, quando você olha atentamente no capítulo 9 de João, na história da cura do cego de nascença, você percebe pelo versículo 39, que o versículo 39 é precisamente o ponto que Jesus queria ensinar com aquela história, e era o que João tinha em mente quando ele registrou este capítulo. Por que este cego? Porque ele lembrou do que Jesus ensinou no final desta cura, no final desse episódio. E o que Jesus ensina no meio desse milagre espantoso, um homem nascido cego e que agora volta, ou pela primeira vez, aliás, começa a enxergar. O ensino que é tirado de tudo isso é demonstrado no versículo 39, onde Jesus disse: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos.
Ou seja, da história toda do capítulo 9 de João, esse é o ponto que Jesus queria ensinar. Vamos ler esse capítulo, uma vez que a história é bastante interessante e é sempre útil a leitura da palavra do Senhor. No capítulo 9, versículo 1 diz assim: Ao passar Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva, aplicou aos olhos do homem, então disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: Não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? E alguns afirmaram que era ele, outros diziam: Não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: Sou eu mesmo. Como então foram abertos os seus olhos? Interrogaram eles. E ele respondeu: O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: Onde está esse homem? Não sei, disse ele. Levaram os fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu: Ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, e eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: Como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: O que diz você a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu? O homem respondeu: Para mim ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: É este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais: Sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, ele tem idade, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois esses já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Messias, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: Idade ele tem, perguntem a ele. Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: Para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: Não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram: O que fez ele? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu: Já lhes disse, vocês não me deram ouvidos, porque querem ouvir outra vez. Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então o insultaram e disseram: Discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a este, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: Ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se este homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam: Você nasceu cheio de pecado, como tem ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Jesus ouviu que o haviam expulsado e, ao encontrá-lo, disse: Você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: Você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus: Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam,
e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isto e perguntaram: acaso nós também somos cegos? E disse-lhe Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Fica evidente ao longo do texto porque o Espírito Santo selecionou este evento, por várias circunstâncias. O evento é real. O cego era um homem que verdadeiramente estava ali em Jerusalém, que havia nascido cego. Mas as circunstâncias com que o milagre aconteceu serviram como uma ilustração perfeita para uma grande verdade que Jesus tinha a ensinar. A primeira grande verdade que nós vemos é o modo como Jesus cura este homem. Ou melhor, a primeira grande verdade está, na verdade, na origem do questionamento dos discípulos. Quem pecou? Ele ou seus pais? Porque no judaísmo havia a crença naqueles dias de que a criança podia pecar mesmo no ventre. E por conta disso nascer aleijada, cega. Ou ainda pior, o pecado dos pais podia passar para os filhos. Esta crença não tinha fundamento bíblico. Era uma tradição, uma distorção do ensino bíblico que estava sendo passado já havia algumas décadas pelos sacerdotes, pelos escribas, pelos fariseus. E por isso a mentalidade que havia no povo era exatamente isso: está aleijado, pecou, alguém pecou. Está sofrendo, alguém errou, alguém pecou. Nasceu cego, é culpa de alguém, ou é sua própria. Nasceu cego, pode ser culpa sua quando você ainda era um feto. Ou então pode ser culpa dos seus pais, dos seus antepassados. E Jesus quebra essa tradição ao dizer: não foi nem ele, nem os seus pais que pecaram. E o que Jesus começa a mostrar é: pare de ficar tentando encontrar razão para todas as coisas, pare de ficar encontrando causa e efeito. Simplesmente encare a realidade, encare os fatos e busque a solução. Não vai resolver nada ficar sabendo se alguém pecou ou não pecou. O fato é que ele é cego e o fato é que existe cura para ele. E é nisso que nós temos que nos concentrar. E Jesus então faz algo inusitado, porque para alguns Jesus simplesmente ordenou que a pessoa visse e a pessoa viu. Mas nesse caso específico, Jesus cospe. Não é a coisa mais polida a se fazer, não é a coisa mais educada a se fazer, mas é o que ele faz. Está todo mundo esperando ali por um milagre. Eu acho que por isso que essa passagem não aparece em nenhuma pintura onde os escritores colocam aquela auréola sobre Jesus, porque a cura foi mais ou menos assim. E para piorar a situação, ele vai lá onde caiu o cuspe, faz como meu sogro diz, uma laminha. E para piorar a situação, mete no olho do homem. Pá, pá. Eu creio que ele fez isso porque o cara era cego, não podia ver o que ele estava fazendo. Jesus, o que é isso? O que é essa meleca? Não importa, não importa. Mas preste atenção em o detalhe. Agora vá e lave-se no tanque de Siloé. E João, observe isso. Os evangelhos foram escritos quase 30 anos depois dos eventos. João, quando foi escrever, lembrou dessa história, lembrou deste detalhe. Lembra daquele cego que Jesus cuspiu no chão, fez lama, aplicou nos olhos, mas depois disse: vai e lave-se aonde? No tanque de Siloé. E João imediatamente lembra disso, o Espírito Santo o toca e ele lembra desse detalhe. Siloé, olha só, eu não tinha nem prestado atenção nisso. Olha o que Siloé significa. E ele então abre aspas e coloca para aqueles que não são judeus, para aqueles que não falam hebraico ou aramaico,
poder em saber o que significa Siloé. E o que significa? O enviado. O enviado. Observe em outras palavras o que Jesus disse. Em primeiro lugar, Jesus cospe, e com o produto daquilo que saiu da boca de Jesus, ele cria a vista para alguém que nunca tinha enxergado. A Bíblia nos mostra que Deus, quando criou os céus e a terra, Deus simplesmente usou o produto da sua boca. Tudo mais que se fala em criação nunca é igual à criação de Deus. Você pode falar que você criou o que quer que seja, a nossa criação jamais vai ser idêntica à de Deus, porque tudo que nós criamos, na verdade, é usando matéria pré-existente. Deus usou simplesmente o poder da sua boca. Aquilo que saiu da sua boca é o que gerou o universo. Disse Deus, haja luz e houve luz. Disse Deus que surjam as estrelas e as estrelas surgiram. Disse Deus que a terra seja formada e a terra se formou. Simplesmente diz a palavra, pelo poder da sua palavra, Deus chamou os mundos à existência. E agora Jesus está reproduzindo exatamente isso. Pelo que sai da minha boca, eu vou criar aquilo que não existia. Porque esse homem não era alguém que tinha enxergado e voltou a enxergar. Ele era um homem que tinha olhos, mas cujos olhos nunca tinham visto antes. Jesus ia criar naquele momento, pela primeira vez na vida daquele homem, a possibilidade de enxergar. Mas para fazer isso, ele traz o produto daquilo que sai da sua boca. E ele então dá ordem, agora você vai e lave-se no enviado. Vai e mergulhe no tanque de Siloé. Vá procurar aquele que foi o enviado, aquele que Deus escolheu, aquele que Deus determinou que seria o Salvador do mundo, não em qualquer um outro, não num santo, num espírito, num anjo, num pastor, quem quer que seja, mas nele, no que foi enviado pelo próprio Deus. E a Bíblia diz quem foi o enviado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. Ele é o enviado, ele representa exatamente este tanque de Siloé. Por isso João escolhe essa história, porque ele vai vendo como o Espírito Santo usou os vários detalhes dessa história para ensinar uma grande e poderosa verdade espiritual. Aí o cara recebe a cura, volta vendo, volta enxergando. A diferença é tanta que alguns nem o reconhecem. Você está acostumado a ver um homem engatinhando, um homem se arrastando, um homem com uma faixa nos olhos, ou sem faixa, e com aqueles olhos murchos para dentro, e de repente agora você vê um homem com os olhos brilhantes, o homem está enxergando tudo, está de pé, andando, e as pessoas, alguns dizem, isso é um milagre, olha esse homem, outros dizem, não, não pode ser ele, parece com ele, mas não é ele. E então começa a busca de novo pela causa e efeito. Como foi isso? Como é possível? De que maneira isso pode ter acontecido? Isso vai levar os inimigos de Cristo a forçarem aquele homem a querer negar algo que aconteceu com ele próprio. Renuncie. Não diga que foi esse Jesus. Transfira toda a glória para Deus. João começa a mostrar exatamente isso. Ele menciona o enviado, o tanque de Siloé, mostrando que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. O que esses homens estão tentando fazer, aparentemente parece ser bonito, dê glória a Deus. Mas eles estão falando, como? João coloca aqui, como vamos dar glória a Deus se ignorarmos Jesus? Esse é o ponto. O fato é que Jesus é o autor desta façanha. Não há como transferir a glória para Deus eliminando Jesus. E isso nos lembra de novo o ensinamento de Jesus quando ele diz, eu sou a porta, ninguém vai ao Pai senão por mim. Em outras palavras, quer transferir a glória para Deus? Não pode, porque você tem que reconhecer a mim.
Não há como nos desviarmos dessa história de Jesus. Há muitas religiões, e essas religiões tentam contornar Jesus. Ele é um ser tão impressionante que é praticamente impossível, ou pelo menos muito difícil, você colocá-lo fora do esquema. Por isso Jesus aparece nas religiões mais absurdas, que claramente são uma afronta, que são contrárias ao cristianismo, mas eles não conseguem eliminar Jesus. Jesus aparece como necessário dentro do espiritismo, como o espírito mais evoluído. Ele aparece como necessário dentro da Umbanda, do Candomblé, como um Oxalá, como um guia, não sei como exatamente o chamam lá. Ele aparece mesmo no movimento Nova Era como sendo o Maitreya, um dos avatares. Ele aparece em todas as religiões. Ele aparece nos testemunhos de Jeová, que afirmam que a salvação só existe no nome Jeová, mas mesmo assim não consegue eliminar Jesus. Não tem como você tirar Jesus de cena. Então essas pessoas tentam contornar Jesus. Coloca Jesus na fórmula, mas tenta esquecer que o milagre só pode acontecer se o banho for tomado no tanque de Siloé. Não há como contornar Jesus. Ou é através de Jesus, ou não há acesso a Deus. Esta é a mensagem do Evangelho. E o conflito vai gerando cada vez mais farpas. E finalmente o próprio ex-cego agora se irrita com ele e diz: quantas vezes vocês vão ficar me perguntando como isso aconteceu? Já falei para você. Já falei várias vezes, repeti a mesma história e vocês não querem ouvir. O que é que vocês querem, afinal de contas? O que é que vocês estão procurando, afinal de contas? Harriet Tubman foi uma ex-escrava fugitiva. Ela fugiu, ela era escrava aqui nos Estados Unidos e fugiu, e ela dedicou a sua vida a libertar escravos. Ela entrava nas fazendas, armada, com homens ajudando-a, e ela conseguia entrar nas senzalas, não sei se é assim que chamam aqui nos Estados Unidos, mas enfim, no lugar onde ficavam os escravos, e conseguia libertar vários deles, e conseguia transportá-los, levá-los para outros estados onde eles estivessem protegidos. E é atribuído a ela mais de 1.000 escravos que foram libertos através dessa estratégia. Mas Harriet disse o seguinte: eu libertei 1.000 escravos, e eu poderia ter libertado outros 1.000 se eles soubessem que eram escravos. Em outras palavras, algumas vezes ela tinha a oportunidade de conseguir escapar, fazer livrar um escravo, mas o escravo dizia: não, eu não quero isso, eu não quero, é muito arriscado, eu prefiro aqui ficar do jeito que eu estou, meu patrão não é muito ruim, e vamos ficar assim mesmo. Eles, na verdade, não se viam como escravos, esse era o problema. Tendo o prato de comida, tendo um teto, o restante não interessava. Uma das coisas mais terríveis que vai ser aprendida a partir deste capítulo é exatamente sobre a cegueira espiritual. De fato, algumas Bíblias, especialmente a partir do verso 35 deste capítulo, vai colocar o título A Cegueira Espiritual. O problema, usando a história de um homem que era verdadeiramente cego, mas que mostra, na verdade, ter muito mais visão do que quem tinha visão. Porque ele podia não ter olhos físicos úteis, mas esse homem conseguiu aprender muito mais rápido, ver muito mais longe espiritualmente do que os líderes religiosos e do que a maioria daquelas pessoas que ao seu redor viram naquele dia.
E a história de João 9, a conclusão de Jesus, vai se parecer bastante com essa declaração de Harriet Tubman, porque parece que a história está ensinando exatamente sobre isso, sobre a bênção que é você ser capaz de detectar a sua própria cegueira. Porque quando você é capaz de reconhecer que é cego, há cura disponível. Mas quando o cego não percebe que é cego, ele nunca vai querer ver. O interessante é isso. Essa história aconteceu com um cego de nascença. Isso para mim sempre foi um mistério. Será que um cego de nascença tem noção do que seja cor? Como é que você vai explicar para um cego de nascença o que é ver? É difícil, não é? Ou seja, quem teria, na verdade, todas as razões para não querer ver ou não se preocupar em ver, era esse homem. Olha, o que você quer? Ah, eu sou mendigo, eu preciso de dinheiro. Não, mas você não quer ver? Ah, para mim não faz falta. Já estou com 40 anos de idade, nunca vi, nem sei o que é isso. Nem sei se esse negócio faz tanta falta assim. Me explique o que é ver. Ah, como é que eu vou explicar? Não tem como explicar, é só vendo. Mas quando há visão espiritual, você consegue enxergar coisas que muitas vezes a própria lógica não é capaz de te ensinar. Uma das músicas mais famosas do mundo, Amazing Grace, tem uma frase maravilhosa onde ela diz: I once was blind, but now I see. Antes eu era cego, mas agora eu vejo. E nós só vamos entender o que o autor tinha em mente quando escreveu isso, quando nós conhecermos o autor. O autor foi John Newton. John Newton era capitão de navio negreiro. Era ele que fazia o transporte dos escravos da África para a Inglaterra. Ou seja, ele era o chefe, o responsável por toda a crueldade que acontecia dentro daquele navio durante os quase 2 meses de trajeto onde os escravos, na maior parte deles, chegavam mortos pela própria travessia. John Newton cansou de ver estas coisas. Ele cansou de ver essas cenas. Aqueles escravos eram acorrentados e eram deitados numa caixa. E ali eles ficavam durante 2 meses, imersos nas suas próprias fezes, na sua própria urina, sem poder se movimentar. O cheiro de quem descia ali para os porões daquele navio era o suficiente para causar as piores náuseas em qualquer pessoa. E John Newton fez isso ano após ano da sua vida. Ele era quem se encarregava de matar o escravo que tentasse fugir. Era ele que se certificava de que eles ficassem naqueles caixotes. Era ele que se certificava que as punições fossem devidamente aplicadas. Mas um dia John Newton conheceu a Jesus. E Jesus transformou a sua vida. E foi então que ele escreveu Amazing Grace. Porque ele começa a relatar de como era a sua vida. E que como a mudança foi tão radical, a mudança que Jesus trouxe para a vida dele, a forma de ver o mundo, a forma de ver a vida, de que ele agora reconhecia que antes ele era cego e não sabia. Ele era capaz de ver as coisas mais horrendas e entender que aquilo era profissão. Ele era capaz de cometer as maiores crueldades e entender que aquilo lá era simplesmente cumprimento de dever.
E John Newton se tornou um dos maiores apoiadores do movimento anti-escravagista, liderado por William Wilberforce, que trouxe a primeira libertação de escravos dos tempos modernos, que depois foi gerando as libertações nos demais países. Este cego de nascença, ele acaba se tornando uma verdadeira parábola viva de como a visão espiritual é mais importante do que a visão dos olhos. Em primeiro lugar, porque ele vê o óbvio. Os seus olhos espirituais conseguem ver o óbvio. Enquanto as pessoas estão tentando achar explicações, razões, filosofar, estão tentando explicar cientificamente, encontrar razões espirituais, teologizar aquela história toda, perguntando, me explique como é possível um homem que nunca viu agora estar vendo, como é possível isso acontecer, como é que pode um nazareno que não é sacerdote, não é nada, simplesmente conseguir fazer isso, como é possível simplesmente barro e cuspe fazer um homem enxergar. E a resposta dele no versículo 25 é muito simples, eu não sei, eu só sei que eu era cego, agora eu não sou. Ele vê o óbvio. As pessoas tentam o tempo todo complicar as coisas, especialmente em matéria espiritual. Não, eu creio que isso nós podemos explicar pela ciência, nós podemos explicar isso pela psicologia, nós podemos explicar isso de várias maneiras, mas não veio o óbvio. Não veio o óbvio que antes de Jesus era uma coisa e depois de Jesus a coisa mudou totalmente. Ou seja, na lógica de Homer Simpson, tentando entender as coisas complexas, sem Jesus era uma coisa, pós Jesus é outra coisa. Sem Jesus é uma coisa, pondo Jesus é outra coisa. A diferença está em Jesus. Ele vê o óbvio. Jesus é o causador, Jesus é o responsável, Jesus é a razão de eu estar vendo. Não me pergunte como, porquê, qual o método, como isso aconteceu no mundo espiritual, como as células dos meus olhos se regeneraram ou foram criadas, como foi que a minha retina se formou, não sei, não tenho ideia. O que eu sei é que eu não via, agora eu vejo. E o que está no meio dessas duas diferenças da minha vida é Jesus. Ele também vê o inexplicável. Porque no versículo 30, os homens dizem, no versículo 29, eles dizem, ou um pouco antes, eles dizem, nós sabemos que isso não acontece, isso não é normal, não é assim, as pessoas são cegas e começam a ver. Tem que ter uma explicação. E é exatamente nesse momento que esse homem está já irritado. Eu falei, quantas vezes mais você vai me perguntar o que aconteceu? E ele fala, por que tanto interesse? Você também quer segui-lo? Você também quer ser discípulo dele? E é onde ele se enfesa e diz, discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Esse homem a gente nem sabe de onde é que veio. E ele fala, olha, agora você falou um negócio interessante. Não é extraordinário isso? Não é justamente isso que é espantoso? Você nem sabe de onde o cara veio, você nem sabe quem o cara é, mas o fato é que antes eu era cego, topei com ele, agora eu vejo. Ou seja, ele consegue ver ali o inexplicável. Esses homens têm dificuldade de ver isso. Eles querem explicações. E este homem começa a dizer, não tem explicação, a explicação é Jesus. Ele vê o óbvio, ele vê o inexplicável. Ele vê o fato como é. Os homens estão tentando entender ali o que aconteceu no mundo espiritual, no mundo físico, nas células, nos tecidos. Eles estão tentando entender coisas em profundidade e a resposta do homem continua sendo: o homem chamado Jesus pôs barro nos meus olhos, me mandou me lavar no tanque de Siloé e pude ver. That's it.
É isso que aconteceu. Em outras palavras, Jesus é a causa. Ele usou o método que quis, fez o que bem entendeu comigo. Cuspiu, jogou barro na minha cara. Me mandou tomar um banho no tanque de Siloé. Tanque que tanta gente toma banho e nem por isso fica curado. Mas o fato é que porque eu fui lá em obediência a esse Jesus, a minha história hoje é outra. Esse homem era capaz de ver o óbvio, ver o inexplicável, ver o fato como ele é. Ele era capaz de ver as evidências. Porque ele diz no versículo 30 a 33, sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, a esse ele ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se esse não fosse de Deus, não poderia fazer nada. Agora o homem virou teólogo. Porque agora ele está simplesmente vendo as evidências. Vocês não estão vendo as evidências? Mas quem é esse Jesus? Eu não sei. Mas as evidências apontam que ele é digno da minha adoração. E a história vai terminar exatamente ele adorando Jesus. As evidências apontam, eles perguntam para ele, quem ele é na tua opinião? No mínimo profeta. No mínimo profeta. No mínimo um mestre, porque ele menciona aqui a ideia de ter discípulos, de segui-los. Como ele vê isso? Simplesmente analisando as evidências. Existem 2 livros tremendos escritos por Josh McDowell, que se chama Evidências que Exigem um Veredito, aonde ele aborda as maiores questões, os maiores conflitos que existem entre pessoas incrédulas que colocam obstáculos para crer em Jesus, e ele simplesmente vai trazendo todas as evidências para mostrar que tudo aponta que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, e que a Bíblia é a palavra de Deus. Evidências. Você não precisa ter necessariamente prova. As pessoas dizem, você crê que Deus existe? Eu digo, eu creio, então me dê prova. Não, prova eu tenho evidências. Mas aí é que está. Evidências são mais do que suficientes num tribunal. Porque num tribunal o juiz não precisa necessariamente ter filmado o crime, não precisa ter documentos que comprovem o crime, tudo que ele precisa são de evidências suficientes. E as evidências vão somando um peso que acabam se tornando a prova. Tantas pessoas desperdiçam sua vida inteira vendo as evidências de Jesus ao longo de sua vida, mas se recusando a entregar-se e a render-se a Ele. Inclusive muitos que são chamados cristãos e que até vivem dentro de igrejas. Porque nesse contexto, os piores cegos são líderes religiosos. Estavam em igreja toda semana, mas não podiam ver evidências, não podiam reconhecer aquilo que esse homem, num instante, conseguiu entender. Em vez de filosofar, em vez de fazer teologia, em vez de buscar complexidades para explicar métodos, ele simplesmente olha as evidências. Esse homem não pode ser pecador, porque Deus não ouve pecadores. Deus só ouve pessoas que são tementes a Ele. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu falar de que Deus atendesse um pecador que não o busca, que não o teme. Por isso esse homem consegue ver também a conclusão. Ele é profeta. Ele só pode ser um homem de Deus. No versículo 17.
Ele também consegue ver a intriga e a má intenção, a má vontade daqueles homens que estão questionando e questionando e questionando. Ele sabe que são líderes. O texto revela que os próprios pais dele já sabiam, assim como todo judeu naquela área já sabia, que os judeus já tinham decidido, os líderes do templo, de que quem quer que fosse que reconhecesse Jesus como o Messias, como o enviado, como o Salvador, eles seriam expulsos da sinagoga. Uma vez, ou expulsos do templo, uma vez que o judeu só poderia adorar no templo, no entendimento deles, na concepção deles, expulsar alguém do templo significaria desconectá-lo da possibilidade de se relacionar com Deus. Mas observe que, enquanto que os próprios pais deste cego de nascença têm medo nessa hora, ele consegue ver essa intriga, a má intenção, a má vontade, e ele próprio assume uma postura que vai lhe custar caro. Ele desafia aqueles líderes naquele momento. Ele fala rispidamente com aqueles homens. Por que é que vocês não me ouvem? Por que é que vocês não entendem o que eu estou falando para vocês? Será que eu estou falando grego? Será que vocês são mais cegos do que eu? Será que vocês querem seguir esse homem e por isso querem tanta informação? Para ele ter falado isso é porque ele percebeu que não adiantava mais ficar tentando dar explicações. Em outras palavras, ele percebeu quem eram as pessoas que o interrogavam e pôs um basta naquilo. Por causa disso ele foi expulso. Ele observou o contexto espiritual. Porque ele agora é um homem com visão, é um homem que nunca viu o templo, pela primeira vez que ele vê o templo é justamente quando estão perguntando isso, interrogando ele, estão perguntando e ele ao mesmo tempo está ali maravilhado, olhando o templo pela primeira vez, todos os adornos, toda a glória do templo. E na verdade era a última vez também que ele entraria ali, era a última vez que ele veria, mas não faria a mínima diferença para ele, porque Jesus seria agora o seu templo. Ele vê as evidências, ele vê a conclusão e ele percebe espiritualmente o contexto espiritual, porque quando Jesus ouve que esse homem foi expulso, Jesus o procura. E quando Jesus o procura, Jesus pergunta para ele: você crê no Filho do Homem? E o homem responde: me mostre quem é, Senhor, para que eu creia nele. Eu quero que você perceba o seguinte: para quem já é crente há algum tempo, você sabe que o título Filho do Homem se aplica a Jesus, era um dos títulos que ele mais usava para ele mesmo. Ao invés de se apresentar como Filho de Deus, ele normalmente se apresentava como Filho do Homem. Embora chamasse Deus de Pai, é claro. Mas para aquela época, naquele contexto, aquilo não fazia nenhum sentido. Ou pelo menos fazia um único sentido. Se qualquer pessoa naquela época chegasse e dissesse: você crê no Filho do Homem? A pessoa diria: o que você está falando? Que tal de Filho do Homem é esse? Mas não os judeus. Porque quando Jesus escolheu esse título, Filho do Homem, Jesus sabia muito bem que os judeus conheciam do que ele estava falando. Na verdade, quando Jesus chama a si mesmo de Filho do Homem, Jesus está trazendo para si a promessa de Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14. Me acompanhem, nós já estaremos terminando. Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14. Em minha visão à noite vi alguém semelhante a um filho do homem, vindo com nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele, o filho do homem, recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos,
nações e homens de todas as línguas o adoraram. O seu domínio, o domínio do Filho do Homem, é um domínio eterno que não acabará, e o seu reino, o reino do Filho do Homem, jamais será destruído. Os judeus por séculos ficaram esperando o cumprimento dessa promessa, de que esse Filho do Homem, que tem o domínio sobre céus e terra, aquele que tem toda a autoridade no mundo espiritual, viesse ao mundo. Ou seja, o judeu sabia que este Filho do Homem era o Messias. E por isso, quando Jesus se aproxima desse homem e já assim de sola, ele pergunta para ele, nem se identifica e diz, olha, eu sou Jesus que te curei. Ele simplesmente pergunta, você crê no Filho do Homem? Esse homem imediatamente diz, apenas me mostre onde ele está para que eu o siga, para que eu creia nele. Ou seja, esse homem mostra que ele estava atento às promessas de Deus. Este homem estava atento à palavra do Senhor. Este homem estava atento ao contexto espiritual das coisas que estavam acontecendo em Israel. Ele já tinha ouvido falar desse Jesus, agora ele viu que esse Jesus o curou, embora ele próprio não chegou a ver Jesus, porque quando ele voltou do tanque de Siloé, Jesus não estava mais lá. Mas ele começou a ligar as coisas. Um homem comum não tem poder de curar pessoas, e esse homem me curou. E esse homem não me curou em nome de Deus, ele me curou no próprio nome dele, porque ele não disse vai em nome de Deus, ele simplesmente disse vai, faça isso, e aconteceu, ou seja, a autoridade está nele. Por isso, quando Jesus se aproxima e diz, você crê no Filho do Homem? Você crê naquela promessa sobre Deus enviando um Messias, um Salvador ao mundo? Ele diz, sim, eu creio, e eu quero saber aonde ele está. E Jesus diz, está na tua frente, sou eu mesmo. E ele então se ajoelha e adora a Jesus. E é por isso que a história termina com essa conclusão de Jesus, ou seja, toda a história foi escolhida para apontar para esta questão. Existem pessoas que são cegas e não sabem. Existem pessoas que estão mortas e não sabem. Existem pessoas que estão condenadas e não sabem. Existem pessoas que seu destino eterno é a destruição e o sofrimento, mas não sabem. Existem pessoas que estão vivendo uma vida miserável e não sabem. Existem pessoas que estão vivendo a mentira, mas não sabem, acreditam que aquilo é a verdade. São cegos. E a mensagem de Jesus é: no momento em que você reconhecer sua cegueira, haverá salvação para você. Mas enquanto você não entender que você é cego, enquanto você não entender a sua própria miserabilidade, enquanto você não entender a situação desgraçada em que você vive e que você chama de vida boa, você não será salvo. Não haverá abertura de olhos para você. Você não poderá dizer como John Newton, eu era cego e agora eu vejo. Você não poderá dizer como Harriet Tubman disse, de que ela poderia ter salvo muito mais vidas se eles simplesmente soubessem que eram escravos. Por isso Jesus termina no verso 39 dizendo: eu vim a este mundo para julgamento, porque eu não vou passar despercebido. Por onde eu passar, embora Jesus afirmou em outro texto que ele não veio para julgar o mundo, ele não veio para condenar o mundo, mas o que Jesus está afirmando aqui é que é impossível que a vinda dele não traga julgamento. Porque com a vinda de Jesus, pessoas tiveram que se posicionar em relação a ele. E isso trouxe salvação para uns, perdição para outros. Aonde Jesus entra também julgamento. A própria ordem de evangelizar não é só para trazer salvação, como muitas pessoas pensam. Eu vou evangelizar para levar a salvação. Esse deve ser o nosso alvo, esse deve ser o nosso desejo e o objetivo das nossas orações.
Mas preste atenção, na agenda de Deus existem duas coisas para acontecer na evangelização. Jesus disse: vão e preguem o evangelho a toda criatura. E ao evangelizar vai acontecer duas coisas. Uma das duas coisas vai acontecer. Quem crer será salvo pela mensagem daquele evangelho. E pela mesma mensagem daquele evangelho, quem não crer será condenado. Aonde Jesus entra, ele exige posicionamento. Você pode se fazer de cego, como esses homens fizeram. Mas Jesus diz exatamente isso. Eu vim para julgamento a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus escutaram ele dizendo isso e perguntaram: por acaso nós também somos cegos? E Jesus disse: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que vocês dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Feche seus olhos em nome de Jesus. Jesus não está dizendo aqui que o pecado sem conhecimento de que seja pecado o torna inocente. Porque o Velho Testamento já mostrava que haviam sacrifícios para pecados intencionais e para pecados que foram cometidos sem a pessoa saber que era pecado. Mas havia sacrifício, o que indica que era pecado, mesmo a pessoa não sabendo. É como nos dias modernos nós temos nos tribunais a diferença entre o ato doloso e o ato culposo. O culposo é o crime que foi cometido, mas que a pessoa não teve intenção ou não sabia, enquanto que o doloso é aquele onde, havendo conhecimento, havia intenção. O que Jesus está mencionando neste texto é que, na verdade, em pior situação estão aqueles que já ouviram a mensagem do Evangelho, mas ainda assim insistem em se fazer de cegos. A mensagem para você nesta noite, caso seja uma dessas pessoas, é: arrependa-se. Arrependa-se imediatamente e renda-se a Jesus. Você não vai poder ignorá-lo. Ou mesmo que o ignore nesta vida, haverão consequências por este ato. Jesus veio para trazer vista aos cegos, ele veio para trazer salvação, ele veio para trazer vida. Mas para aqueles que o rejeitarem, ele veio para condenar o mundo. Pois Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Mas o que significa que, ao contrário, o que não crer nele será condenado. Protection.